Boa noite. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É o que diz o Salmo 122, 1. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na segunda igreja batista de Tianguá, cultuando, adorando o nome do nosso Deus. Você que está aí no seu lar, onde quer que você se encontre, adore conosco o nome do Senhor. Se coloque em reverência e preste um culto agradável ao nosso Senhor. Adoração é amor e dedicação, reconhecimento a Deus. Reconhecendo a Deus como Senhor de nossas vidas, Senhor de sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele merece a nossa adoração. Só devemos adorar a Deus. Podemos ficar maravilhados com a criação dele, mas sem adorá-la, nós devemos adorar somente ao Senhor e não a sua criação. Somente Deus é digno de adoração, porque Ele criou tudo que existe, até as coisas mais maravilhosas, como eu, como você, como nós. Oremos ao Senhor. Baixe sua cabeça, curve a sua cabeça, em espírito de reverência, vamos adorar o Senhor em oração. Santo Deus e amado Pai, digno é o Senhor de honras e glórias, ó Deus. Nós glorificamos o Teu santo nome nesta noite, mais esta noite, glorificamos o Teu santo nome, ó Deus, aqui reunidos, ó Pai, porque só o Senhor merece toda honra e toda glória. Pai Santo, recebe os nossos louvores. O Senhor no seu trono, ó Deus, seja edificado agora por nós. Edifica, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Sê conosco, ó Deus, nesta adoração. Recebe, ó Deus, como perfume suave para o Senhor e pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos adorar o nome do Senhor. Convido você a ficar reverente ao nome do Senhor agora. Que possa o Senhor receber toda a honra e glória, porque essa é a razão de estarmos aqui. Você aí junto a nós em adoração. Vamos encontrar
aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Faremos a leitura bíblica que está em Êxodo 34, 14, João 4, 24, Filipenses 2, 9 ao 11 e Apocalipse 4, 11. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Oh, glória a Deus, como é bom saber que o nosso Deus é o Deus de todas as coisas, como é bom saber que Ele é grandioso, como é bom saber que podemos nele confiar, e essa é a razão de estarmos juntos em adoração, engrandecendo ao único que é digno de adoração. Engrandeça ao nome do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos meditar no que diz a palavra do Senhor, que ela diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é este louvor que nós iremos dedicar ao Senhor, que o Senhor possa vir quebrantar o nosso coração, possa vir fazer morada em nós, habitar a nossa mente, modificar tudo que precisa ser modificado, e possamos nos entregar inteiramente confiança no Deus que é todo poderoso. Participar, a sua obra
Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Ó Senhor, providenciai, Senhor, tudo que nós precisamos. Ó Deus, acalma, Senhor, nossos corações.
Continua, Senhor, falando ao teu povo. Continua falando através do teu servo. E obrigado porque até aqui o Senhor tem falado, tem nos guardado, tem nos protegido. Muito obrigado por tudo, Pai. É no nome de Jesus que nós choramos e nós te agradecemos. Amém. Salmo 119, 105 nos diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vamos agora ouvir o que o Senhor colocou no coração do irmão Marcos, que está aqui conosco. Oremos. Santo Deus, Pai, Deus de amor, nós te louvamos, glorificando o teu santo nome, ó Deus, através da mensagem que vai ser falada agora aqui pelo irmão Marcos. Peço ao Senhor, meu Pai, que conduza tudo que ele vai falar, ó Deus, e que a tua palavra, Deus, seja fitada aqui no meu coração, no coração de quem quer que esteja ouvindo, ó Deus, essa palavra abençoada que o Senhor colocou no coração dele em primeiro lugar. Ó Deus, honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Marcos Gaspar. Eu sou da primeira igreja batista em Tianguá e hoje mais uma vez reunidos com os irmãos aqui na segunda igreja batista. Estamos juntos para adorar o nome de Deus e para nesse momento ouvir a sua mensagem que Ele preparou para que nós fizéssemos uma aplicação na nossa vida. Nós estamos estudando o livro A Cura pela Palavra, Marcelo Aguiar, e nós já estamos na quarta pregação. E eu queria pensar com você hoje. Hoje nós vamos a cura pela palavra de angústia, a cura para a angústia através da palavra, sobre o tema nenhum impedimento. Não é? Nós queria que você reverentemente abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 ao 7. Vamos ler também o versículo 22 e nós vamos ler o 14, o versículo 6. Nenhum impedimento, a cura para a angústia. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Nos diz assim o texto bíblico: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 cavalheiros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. 22, versículo 22. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. 14, 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daquele incircunciso, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Deus abençoe a sua palavra. Me acompanhe nessa oração. Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor
pela oportunidade que o Senhor Deus está nos dando nesse momento de sermos, ó Deus, abençoados pela Tua Palavra. Quero te pedir, ó Deus, pela Tua Palavra que é viva, que é eficaz, mais penetrante, ó Deus, do que uma espada de 2 gumes, que entra, ó Deus, a ponto de dividir juntas e medulas, e nos dê, ó Deus, a sabedoria do Teu Santo Espírito, para sermos, ó Deus, instruídos por ela, para que possamos, ó Deus, pôr em prática na nossa vida, e o Senhor Deus nos dá a vitória sobre o sentimento de angústia que nós sentimos e que tem, Senhor Deus, atrapalhado tanto o nosso caminhar como o nosso trabalhar no Teu reino, pois nós oramos para que o Senhor Deus nos use para a honra e glória do Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto bíblico nos fala sobre um grande desafio. Se você acompanhou bem comigo a leitura, você pode ter percebido que existia um grande destacamento do exército filisteu, 6.000 carros, muitos cavalheiros e um exército numeroso de soldados como a areia na praia. Você deve imaginar como se encontrava em angústia o coração do rei Saul, o coração de Jonatas, do seu escudeiro e dos 600 soldados que Israel contava para aquela batalha. E se você é um bom observador da palavra, você vai perceber que somente 2 deles estavam armados. Então a situação era muito difícil. Quando a situação está difícil, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é a angústia. Você já deve ter sentido angústia por não poder resolver diversos problemas que aparecem. O caso que nós estamos passando agora, não é? Essa doença que tem se alastrado, coronavírus, e tem tirado muitas vidas e tem deixado pessoas em casa, angustiadas, sem saber o que fazer para vencer essa dificuldade. Muitas notícias falsas, muita especulação, muito medo no coração das pessoas e, logicamente, o sentimento de angústia no coração de cada um de nós. Nos sentimos angustiados e precisamos da palavra de Deus para que ela nos dê esse livramento que nós precisamos. Como batistas que somos, tanto a primeira como a segunda igreja batista, nós e todas as igrejas batistas que estão espalhadas pelo mundo, nós temos uma das nossas doutrinas é que nós cremos na Bíblia como o nosso livro de regra de fé e prática. Nós cremos no que a Bíblia ensina e nós praticamos o que ela manda. Por isso que eu tenho compartilhado com tanta bom gosto essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, porque a cura pela palavra não é nada instituído aqui por mãos humanas, não é um tratamento feito vindo de um grupo de filosófico ou de um grupo médico ou de qualquer outro grupo. É um tratamento pela palavra, porque é a palavra de Deus realmente que deve tratar o nosso coração. Esse texto é um texto desafiador, porque a primeira dificuldade que nós vemos aqui é que eles estavam numa situação desesperadora. E quando nós estamos numa situação desesperadora, o primeiro sentimento que começa a aparecer no nosso coração é a angústia. Vou definir para você o que é angústia. Angústia é a estreiteza, brevidade, é uma grande aflição, ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Veja se você sente algum desses sintomas. Veja se algo que eu falei aqui tem aparecido como um sentimento no seu coração. Se tem, você está sentindo nesse momento angústia. Angústia é o que Jesus sentiu quando estava no Getsemane. Antes de ser colocado sobre ele a angústia do nosso pecado, quando ele suou gotas de sangue, Jesus estava
angustiado. Angústia é o sentimento que estava no coração de Abraão no momento em que ele teve que sacrificar para Deus o seu filho Isaque. Angústia era o sentimento que estava passando no coração de Jonathan de ver um exército tão numeroso e de contar com tão poucas pessoas e tão poucos recursos. Então a angústia é esse sentimento que nos traz tristeza, que nos faz ficar desesperançosos e que tira do nosso coração a paz que precisamos encontrar em Deus. Jonathan e o povo estavam numa situação desesperadora. Fazendo um pouco mais da leitura da palavra, antes de compartilhar com vocês o texto, eu observei que naquele momento, entre os israelitas, não existia quem trabalhasse como ferreiro. Então armas não eram fabricadas. Eles precisavam recorrer aos filisteus, pagar um preço para que tivesse as suas ferramentas amoladas para que eles pudessem usar na agricultura. Não existia o interesse de ver o povo que pertencia ao exército de Saul e Jonatas armado. Eles só contavam com 2 armas. Então a situação ali era tão desesperançosa que eles começaram a fugir. Se você, mais uma vez, como eu digo, prestou atenção no texto, você deve ter percebido que eles se esconderam nos montes, se esconderam nas colinas, entre as pedras, nos poços, até nas cisternas. Olha que lugar esquisito para alguém se esconder, para você ver como realmente a angústia estava afetando o coração e, consequentemente, fazendo com que aquele povo entrasse no desespero. Ao olharmos para um exército maior, para uma força maior do que a nossa, esse é um dos primeiros sentimentos que começa a aflorar em mim e em você, porque nós somos humanos, nós temos as nossas falhas, nós sentimos medo, nós sentimos angústia, nós às vezes ficamos desanimados com algumas coisas que acontecem. Nós temos todos os sentimentos que são comuns aos seres humanos. Não nos tornamos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, pessoas perfeitas, pessoas sem nenhuma falha, pessoas que conseguem fazer tudo com perfeição. Ao contrário, a palavra de Deus hoje aqui ela está nos ensinando que vencer essas dificuldades é um passo que nós damos e que vamos fazendo isso conforme o aprendizado que recebemos do Senhor. Nesse próprio texto aqui nós vamos ver que no primeiro momento, quando nós sentimos a angústia, a primeira coisa que nós queremos fazer é ficar parado. E ficar parado não é uma boa solução. Lembro que uma das primeiras vezes que eu fui à praia, eu tive uma experiência bem interessante dessa questão de ficar esperando. Eu lembro que quando a gente vai pela praia pela primeira vez, a gente não tem noção de como funcionam as ondas. E eu lembro que eu fui, nesse tempo eu tocava na bandinha com o Ângelo e a gente foi para uma praia, não estou lembrando agora qual, e a gente foi e quando a gente estava indo lá na praia veio uma onda. E eu lembro que algumas pessoas correram para cima da onda para passar por ela e algumas correram para fora e eu fiquei parado e a onda me pegou, me derrubou e o impacto sobre mim foi maior. Então nem sempre ficar parado esperando o que vai acontecer é uma solução para resolver a nossa angústia. Tem um pensamento bem interessante aqui que eu queria compartilhar com você. Fosco nos diz assim: uma parte age sem pensar, a outra pensa sem agir. Na realidade, precisamos ter um equilíbrio entre o pensar e o agir, porque quem age sem pensar corre o risco também de colocar sua vida em perigo, mas quem pensa e nunca age também fica parado e não consegue vencer as dificuldades que vão aparecendo. Naquele momento,
a situação era muito ruim. Exército com 6.000 carros. Naquela época usavam-se aquelas carros com cavalos para poder ir atacar o exército inimigo e abater o maior número de soldados. E isso era um armamento muito perigoso. Tinha também muitos cavalheiros, que era outra força pesada no momento de guerra. Quem ia de cavalo tinha uma vantagem maior sobre aqueles que estavam lutando a pé. E fora isso, existia um número, como diz a própria Bíblia, de soldados como os grãos de areia. A Bíblia quer dizer que existia um número muito grande. Enquanto o exército de Israel era limitado a 600 homens e só tinha 2 armados. Existia realmente ali um sentimento de angústia muito grande. Quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós precisamos pensar em algumas coisas. Eu queria aprender com você que, primeiramente, Deus nos chama na batalha. Se você observar Jonathan e o seu escudeiro, eles se prepararam para fazer alguma coisa, porque eles não queriam ficar parados. Como eu já disse para você, às vezes ficar parado é o que a circunstância pede para que a gente seja derrotado. E nesse momento, Jonathan, seu escudeiro, eles estão preparados para a batalha. E o interessante é que cada personagem dessa história que eu estou contando para você, ela age de acordo com o nome. Saul, além da palavra grande, ela significa aquele que pede. Saul significa aquele que pede. Saul estava pedindo a Deus que ele mandasse uma ajuda, e buscando em oração uma resposta de Deus. E Jonathan significa Deus tem dado. Ou seja, cada um agiu conforme o seu nome. Enquanto um estava pedindo, o outro já estava crendo que Deus já tinha dado a oportunidade para que ele agisse, porque ele sabia que o Senhor Deus o tinha chamado para a batalha. Deus nos chama para a luta. Deus nos chama para a luta contra o pecado. Deus nos chama para a luta contra as investidas de Satanás, para levar as vidas para longe de Deus. Deus nos chama para a luta de vencer as adversidades da vida. Deus nos chama para uma batalha todo dia. Deus tem chamado algumas pessoas na primeira igreja batista. Eu tenho certeza que isso também daqui uns dias vai acontecer aqui na segunda igreja batista. Algumas pessoas para o campo missionário. E quando Deus chama alguém para o campo missionário, Deus está chamando para a luta. Porque Deus, quando chama o missionário, Deus prepara para estar num campo distante. Nós tivemos o irmão Luciano, que esteve no Guiné-Bissau. Nós tivemos a irmã Iris, que também participou do projeto Radical. E agora nós temos o João Vitor, que também está participando no campo de batalha. Mas eu quero dizer para você que o campo de batalha, ele é distinto para cada um de nós. Não quero dizer aqui que eles estão fazendo mais do que eu e você. Sabe por quê? Porque o trabalho de missões, ele é um trabalho em conjunto. Assim como Jonathan não enfrentou aqui a batalha sozinho, nós vamos ver aqui que há 3 forças em ação. Nós vamos ver também que quando o missionário vai, é necessário que se haja um sustento. Ou seja, existem pessoas para sustentar esses missionários, não só economicamente, mas como em oração e também fazendo a sua parte aqui, porque a igreja precisa permanecer unida aqui, orando, contribuindo e falando para aqueles que estão perto. Então o trabalho de missões, ele é um trabalho completo, que ele mostra a ação de Deus na nossa vida. E ninguém fica parado, porque enquanto nossos irmãos estão lá, eles estão cobertos pelas nossas orações,
eles estão sendo mantidos pelo recurso financeiro que nós mandamos, Deus então está agindo na vida de cada um, porque ninguém está parado. Então, prepare-se para a batalha. Primeira coisa, Deus nos chama à luta e precisamos estar preparados. Quando nós vamos enfrentar uma batalha, nós precisamos então estar preparados, sabendo que Deus vai nos chamar para a luta. Queria que você pensasse comigo agora num personagem bíblico que nos mostra muito bem isso. Nós temos um pastor de ovelha que certo dia foi visitar seus irmãos que eram soldados e que percebeu que um gigante todo dia aparecia e desafiava o Deus de Israel e todo o exército. E um dia esse jovem pastor aceitou o desafio. E eu queria pensar com você agora. Ele aceitou aquele desafio de modo irresponsável. Ele não estava preparado para aquele desafio. Ele estava esperando Deus agir somente ao seu favor, sem fazer coisa nenhuma? Não. Porque nós não podemos ficar parados. Nós precisamos estar preparados. Deus quer nos usar. Deus quer tirar a angústia, a aflição do meio do seu coração. Mas eu e você também precisamos agir. Deus nos chama para a luta, mas precisamos estar preparados. Quando há o embate entre Davi e Golias, ele precisou dar quantos tiros com a sua funda em Golias? Uma. E se ele acertou uma, é porque ele sabia usar muito bem aquilo que Deus tinha colocado à sua disposição. Deus me chamou para a batalha, então esteja preparado. Jonatas e seu escudeiro estavam preparados. Enquanto Saul estava pedindo, Jonatas e seu escudeiro estavam prontos para agir. Segunda lição que eu queria compartilhar com você: Deus, o nosso Senhor, não conhece impedimento. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Temos um texto bíblico que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir do nosso Deus. Nosso Deus é aquele que abriu o mar vermelho. Nosso Deus é aquele que pode trazer de volta à vida aqueles que já morreram. O nosso Deus é aquele que pode curar o cego, é aquele que pode curar o aleijado, é aquele que pode curar a pessoa quando tem câncer. Então, para o nosso Deus não existe nenhum impedimento. Certa vez, um reino muito grande, o rei Assírio, com o seu general Senaqueribe, cercou o reino de Judá. Ele mandou um recado muito assim inapropriado para o nosso Deus. Ele disse assim: olha, quem é o Deus de vocês? Vocês estão confiando em Deus, vocês estão confiando nos exércitos vizinhos, vocês podem perder a esperança, porque nós já vencemos os exércitos vizinhos a vocês, e o Deus de vocês não pode impedir que eu vença essa batalha. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías clamaram a Deus, e Deus mandou um recado para aquele povo. Disse: olha, assim como o homem faz com o cavalo, hoje eu vou colocar o cabresto na Síria, e eles vão sair daqui derrotados sem que haja um disparo de uma flecha. Não há nenhum impedimento para o nosso Deus. Quando Deus age, nada pode impedir com que a gente seja vitorioso. Então, se você está angustiado, se você está triste, se você está desesperançoso, se você está atribulado nesse momento, esteja preparado para a batalha, sabendo que para o nosso Deus não há nenhum impedimento, não há nada que possa parar a sua mão. O faraó do Egito tinha um exército muito poderoso e oprimia o povo de Deus. Então Deus levanta Moisés
juntamente com o seu irmão Arão. E eles vão à presença de Faraó, e Deus desmoraliza todos os deuses do Egito, provando que para ele não há nenhum impedimento. Não há nada que possa impedir o agir do nosso Deus. Então confie, coloque nesse momento a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Queria também compartilhar com você no texto bíblico que a força que nos faz acreditar e agir, sabendo que não há impedimento para Deus, é a nossa fé. Jonathan tinha fé que ele ali estava agindo, sendo direcionados por Deus. O que ele estava fazendo ali não era algo da sua cabeça, mas era algo que estava sendo ali feito por Deus, usando ele, mas feito por Deus. Saiba que a obra de Deus, ela é um conjunto. Ela é o milagre de Deus usando nossas vidas como ferramenta. Às vezes nós somos um milagre de Deus na vida de alguém. Às vezes nós somos um milagre de Deus para abençoar a vida das pessoas. As pessoas precisam sentir a fé que nós temos. Jonathan e o seu escudeiro estavam nesse momento com o seu coração confiante, cheio de certeza de que conseguiriam a vitória. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que nenhum impedimento há para que o nosso Deus nos dê vitória. O Senhor Deus está à frente da batalha. A última lição que eu queria compartilhar com você nessa noite é que Deus livra com muitos ou com pouco. É o capítulo 14, versículo 6, nos diz assim, 14, 6. Jonathan disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Nós, todas as vezes que vamos enfrentar uma dificuldade, na maioria das vezes nós ficamos parados por causa da matemática. Nós somos muito de olhar os números. Se você olhar, era um número muito grande de carros, era um número muito grande de cavalheiros e um número bem maior de soldados que faziam parte daquele exército. Então, se nós olharmos para a lógica dos números, nós vamos dizer que Deus não pode nos dar vitória. Eu quero compartilhar com vocês que hoje estamos ouvindo um evangelho que começou a ser pregado por 12 homens. 12 homens começaram a pregar o evangelho. Se você lembra bem, Jesus tinha 12 discípulos e um deles o vendeu e depois tirou a sua própria vida. Eles escolheram um novo para o substituir, Matias. E os 12 homens então deram início à obra da igreja, a qual a palavra chegou a mim e a você. Então Deus sempre contou com poucas pessoas para fazer a sua obra. Tem um texto bíblico que diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando nós olhamos para a lógica dos números, às vezes nós deixamos a angústia tomar conta do nosso coração. Se nós temos realmente a fé verdadeira, nós não vamos nos prender a números, porque Deus sempre usou um número pequeno de pessoas para fazer a sua obra. Se você olhar, os maiores missionários e os grandes projetos começaram com poucas pessoas. Igrejas que são numerosas hoje começaram com 6 irmãos reunidos em uma casa. O culto começou com um casal pregando em uma determinada cidade, e depois, quando nós vamos ver, tem uma igreja numerosa, porque Deus livra com muitos e Deus também livra com poucos. Tem um episódio bem interessante, 2 episódios que eu queria compartilhar com vocês para encerrarmos aqui a nossa reflexão. A primeira delas é a do profeta Eliseu.
O profeta Eliseu, certa vez, se encontrou cercado por um exército bem numeroso, e o seu ajudante chegou para ele e disse: Senhor, o exército que nós vamos enfrentar é um exército muito grande, e nós não temos condição de conseguir a vitória sobre eles. Então Eliseu orou, o profeta Eliseu orou e pediu que o Senhor abrisse os olhos espirituais do seu servo Geazi, e Deus mostrou espiritualmente que existia um número bem maior do lado daqueles que estão com Deus do que daqueles que estão lutando pela nossa derrota. Não se prenda à lógica dos números. Deus livra com muitos, mas Deus livra com poucos. Então, temos outra história bem interessante. Quando a Cortés foi fazer a conquista dos espanhóis no México, ele lutou contra um numeroso exército de Montezuma, e quando ele foi atacar a capital asteca, ele foi repelido. O seu exército teve uma perda de soldados muito grande. Eles saíram de lá fugidos sob uma nuvem de flecha. Eles tiveram que entrar num matagal, atravessar rios até retornar onde estavam os seus navios. E quando eles chegaram no lugar onde estavam os seus navios, todo mundo pensava que a ordem ia ser o quê? Vamos subir nos navios e vamos zarpar, vamos embora. Agradecendo aqui porque nós não perdemos a nossa vida nessa batalha. O que foi que Cortés fez? Cuidou dos feridos, reagrupou o seu exército, motivou os seus soldados e disse: vamos voltar à capital e vamos conquistar a aldeia dos nossos inimigos. Assim ele fez, assim ele conseguiu a vitória. E se você for um bom estudante de história, você vai ver que Cortés conquistou o México, vencendo o exército inimigo que era bem mais numeroso. Deus livra com poucos, Deus livra com muitos. Não se prenda à lógica dos números. Não há nenhum impedimento para o nosso Deus, e nosso Deus tem nos chamado para a batalha. Você está angustiado? Então tire essa angústia do seu coração. Creia em Deus. Dê o passo da fé. A fé, sabe o que é? O passo da fé: você faz só a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Milagre é com Deus, mas nós precisamos agir. Jonatas e o seu escudeiro foram para cima do exército dos filisteus, venceram 20 soldados, e Deus então começou a agir. Quando você continuar aí a leitura do texto, você vai ver que houve raios, houve trovão, tremor de terra. Os soldados começaram a se desesperar, começaram a correr desesperadamente, cair em cima das espadas uns dos outros. Aqueles que pertenciam ao povo de Israel, que estavam com medo, estavam nesse momento ajudando os filisteus, se viraram de novo para o exército de Saul e de Jonatas, e eles conseguiram derrotar os inimigos. Mas começou tudo com a ação de Jonatas e do seu escudeiro, pela fé que ele tinha no seu coração e pela certeza que ele tinha de que Deus livra com muitos, mas Deus também, na maioria das vezes, Deus livra com poucos. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela possa ter falado profundamente ao seu coração, como falou ao meu, e que não falte fé na sua caminhada de jeito nenhum, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que agradecemos ao Deus porque o Senhor Deus nos ensina todos os dias a nos livrar, ó Deus, das nossas dificuldades e a conseguir vitória, ó Deus, no Teu nome, sabendo que o Senhor Deus livra com muitos ou com poucos. Então nós queremos, ó Deus, fazer parte do exército, ó Deus, que te serve, do povo, ó Deus, que anda com o Senhor e que faz a Tua vontade.
Quero mais uma vez agradecer ao Senhor por todas as bênçãos e pela tua palavra. Que nós, ó Deus, possamos colocar em prática na nossa vida, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Salmo 100. Hoje eu quero deixar com você 4 versículos bem em conexão com a mensagem do irmão Marcos, que acabou de nos falar o coração. E os versículos estão em Salmo 123, do 1 ao 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu estivesse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que você possa guardar esta mensagem no seu coração e também esses versículos, e que você possa confiar no Senhor. Nosso motivo é de gratidão por saber que nosso Deus é maravilhoso, está conosco, pelejando as nossas batalhas. Então, louve ao Senhor, bendiga o seu nome, que na batalha que nós estamos enfrentando é com louvor que nós iremos vencer. Eu te agradeço, meu Deus, por ser grato de mim, pelo seu favor, que me faz crescer.
ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem posto sobre nós, ó Deus. Em especial nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação, pela tua graça sobre nós. Em o nome santo de Jesus. Amém. E assim finalizamos o nosso culto. Fiquem todos em paz. Que o Senhor nos abençoe em mais essa semana. É o nosso desejo e acreditamos que o Senhor estará conosco. Amém?